Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Glorifica ao Senhor nessa noite por poder ter essa oportunidade de, junto com você, estarmos louvando e bendizendo o seu santo nome, o cultuando ou adorando, meditando na sua santa palavra, meditando nos louvores entoados. Que seja tudo para a honra e glória do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua assistência, por você estar meditando conosco nesses momentos de enlevo espiritual e também de reflexão, de introspecção, de nós começarmos a entender um pouco mais das revelações espirituais para a humanidade, o que nos insere, porque nós precisamos conhecer mais de Deus, precisamos conhecer um pouco mais das Sagradas Escrituras, precisamos nos aprofundar nesse entendimento para poder ter uma vida em paz, uma vida sossegada, uma vida repleta de bênçãos, de qualidades e também uma vida segura pela fé da nossa salvação, de vivermos, de sermos aqui na terra cidadãos dos céus. Nós louvamos ao Senhor por esse momento, e por isso é tão precioso é tão preciosa a sua atenção, é tão importante o seu meditar conosco nas Sagradas Escrituras. Vamos louvar ao Senhor. De um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. E com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé, valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo, e em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo, a nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Para pa pararara, 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 para pa pararara. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. E com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé, valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo, e em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo, a nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo, e em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo, a nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo, e em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor.
ler a santa palavra do Senhor. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, e afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30 e a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. No verso 14, diz assim: então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendeis todas as parábolas? Como compreendereis todas as palavras se vocês não entenderam essa? O verso 14 diz assim: o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar? Soberano e eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse grande legado que Tu nos deixaste, que são as Santas Escrituras, a Tua palavra sagrada, essa palavra tão importante para nós, que nos alimenta espiritualmente, nos fortifica o coração, nos sustenta de pé diante das lutas, adversidades desse mundo. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos deste o privilégio santo, maravilhoso, de poder conhecer a Tua palavra, ouvir a Tua palavra e praticar o que Tu nos ensinaste. Senhor, ser com cada coração, com cada ouvinte, para que essa palavra seja frutífera em seus corações. É o que suplicamos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o semeador estava fazendo o seu trabalho, e ele saiu a semear. E aqui nós conhecemos 4 tipos de terra. A primeira terra é a terra que fica à beira do caminho, onde Jesus falou que logo os pássaros vieram e se alimentaram das sementes. Jogou a semente à beira do caminho, os pássaros viram e foram lá e se alimentaram. Então ela não entrou na terra, então ela não teve condições de passar pela fase de estar semeada no solo e ali receber água, receber sol e depois germinar, crescer e dar o fruto no tempo próprio, porque
os pássaros não deixaram. Colocou na beira do caminho, os pássaros não deixaram. Ele diz também que também caiu algumas sementes em solo rochoso. E esse solo rochoso não tem como a raiz penetrar, não tem como ter raiz. Então a semente ficou lá, com o primeiro sol forte que deu, cozinhou a semente e não teve como aproveitar aquela semente. Também fala que ele saiu semeando e caiu alguma na terra que ela cresceu. Só que ela cresceu em meio aos espinhos. E os espinhos a sufocaram. E ela não conseguiu produzir também o seu fruto. E a outra terra, a última terra que ele fala, chamou de boa terra. Porque ela caiu num lugar onde era fértil. Então ela penetrou na terra e ali todos os efeitos naturais da semente jogada no solo, plantada no solo, ela ali teve todos os seus recursos para ela ter raiz, para ela germinar, para ela florescer, para ela dar frutos. E ele estava explicando que isso é a palavra de Deus. E eles perguntaram por que Jesus estava falando para eles em parábolas. E eles não conseguiam entender. E Jesus até falou: vocês não conseguem entender essa? E como vocês vão entender todas as outras? E ele teve que explicar mais detalhadamente para eles por que ele falava essa palavra santa em parábolas. Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem que ser ouvida. Ela precisa ser ouvida. Quando se fala ouvir, significa obedecer. Alguém dá um comando, dá uma ordem, e a gente não ouve aquele comando direito, ou ouve aquela ordem direito, nós não vamos conseguir interpretar, não vamos conseguir dar sequência àquele comando, àquela ordem, àquele pedido. Se alguém te pede socorro, mas você não está entendendo, se a pessoa falar em código, você também não vai entender, então você não vai poder socorrer. Se alguém te dá uma missão, mas não te explica detalhadamente, você também não vai conseguir executar a missão, porque você não recebeu, não ouviu perfeitamente. Por isso que ele dizia que, para se falar a palavra de Deus, como nós estamos falando agora, nós precisamos de ter condições para que esse som chegue plenamente a você, aos seus ouvidos. Para que, ao ouvirmos com um bom som, nitidamente, e refletindo, e repensando, e concordando ou não, nós vamos chegar a um ponto em que nós poderemos compreender melhor esse som, e aí sim, essa mensagem se transforma em uma semente que cai num lugar bom, que é o nosso coração. Nós precisamos entender que cada um de nós tem essa terra no coração. Se a nossa terra for uma terra em que está mais voltada para a beira do caminho, o que vier, a semente que cair, ela não vai penetrar, ela não vai ter profundidade, o nosso coração vai deixá-la de fora, então é como se fosse desprezado. Quando a palavra chega num lugar, no semente da palavra de Deus, num lugar que é solo rochoso, a gente considera que o coração está empedrado, está duro de compreender, está duro de entender. Então, Jesus falava por parábola para que as pessoas estivessem num momento especial de introspecção, de reflexão, para que ela desejasse conhecer e entender, e aí chegar à conclusão. Porque a palavra de Deus, ela não é imposta. Deus não nos obriga a nada, Deus nos convence através dos seus ensinamentos. E os discípulos seguiram a Jesus, e Jesus, à parte, falava para eles: olha, isso significa isso, 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 isso. Eles não estão preparados. Muitas vezes nós fomos falar do Evangelho para alguém e a pessoa, assim, por educação, ouviu a palavra, às vezes nos recebendo em sua casa, como pastor, como igreja, como evangelista, como irmãos, como amigos, como vizinhos, como pessoas do bem, que a igreja é do bem, os irmãos em Cristo são pessoas que desejam simplesmente o bem, é tudo movido pelo amor, e o amor de Deus em nós, através da ação do Espírito Santo, que nos constrange e nos faz caminhar, e
nós vamos às pessoas como bons semeadores, para levarmos a semente santa, a semente da salvação, a semente da transformação, e que traga muita felicidade para as pessoas, movido pelo amor. E as pessoas ouvem, e depois nós perguntamos: compreendeu? Você gostou? Entendeu? Você quer realmente ter essa semente no seu coração e deixar ela entrar no seu coração? Ela diz assim: não estou preparado. Meu coração ainda não está pedindo. E era exatamente isso que o Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos. Então, falava para a multidão em parábolas, porque eles não compreenderiam. Mas no momento certo, com a ação da igreja, a igreja poderia estar ali com um a um, explicando um a um e ensinando um a um, é o chamado discipulado. E trazendo para os núcleos, as igrejas hoje elas estão trabalhando de uma forma assim, com estratégias chamado de células, chamado de pequenos grupos, que a igreja está nas casas, como foi logo depois que o Senhor ascendeu os céus, a igreja se espalhou pelas casas, e os apóstolos iam ministrando, e ela crescia, e alguns têm usado essa estratégia para chegar ao coração, ao seu coração, ao coração de todos, para que todos tenham essa oportunidade. Então, em células, em pequenos grupos, as pessoas podem ouvir. Nós temos nas igrejas todos os domingos a escola bíblica dominical. Nós sentamos em classes divididos por faixas etárias, homens e mulheres, cada um num lado, criança numa sala, jovens em outra sala, e ali isso é explicado, é ensinado, é debatido, é construído uma relação e de confiança para que se explique as parábolas uns aos outros, para que nós possamos conhecer, ouvir melhor essa palavra, entender que ela precisa produzir um efeito em nossas vidas. E aí, quando essa palavra cai entre os espinhos, isso aí me preocupa muito. Eu, como pastor, e nós, os líderes das igrejas, os evangelistas, os seminaristas, os diáconos, a liderança, os professores de classes, ficamos muito preocupados, porque às vezes nós temos pessoas em nosso meio, que eles ouviram a palavra, e essa palavra não caiu no seu coração, como não foi desprezada, como na beira do caminho, que foi deixada de lado para os pássaros comerem a semente. Também não caiu em solo rochoso, porque seu coração não é um coração de pedra, é uma pessoa que não é incrédula, ela crê. E ela vem, e ela fica conosco, e por bastante tempo ela fica conosco. E de repente, os espinhos começam a crescer. As agruras dessa vida, as adversidades, as lutas. E a igreja está chegando um momento em que está se desenhando no mundo inteiro, e principalmente aqui no nosso país, uma aversão à igreja por questões políticas. Nós estamos percebendo isso. Haverá uma aversão à igreja, haverá uma repulsa à igreja, haverá uma perseguição. Já existe uma perseguição disfarçada, mas ela vai crescer, ela vai ficar muito forte. Isso serão espinhos para muitos cristãos que não suportarão, não terão coragem de estar ali determinado, mesmo com as angústias, mesmo com os espinhos. Pode ter o espinho que tiver, mas estarão firmes. E hoje nós, voltando para agora uma palavra especial para a igreja que está em casa, para os irmãos que não têm conseguido vir à igreja, para os irmãos que não têm muito se envolvido com as coisas santas do Senhor, e que no início da pandemia eu percebia uma alegria dos irmãos em participar, estavam sempre falando, e nos grupos e tal, e agora estou sentindo que alguns irmãos mal falam nos grupos da igreja. Tem alguns irmãos que sempre foram ativos na igreja, mas agora estão em silêncio. Quando falam de vez em quando. Às vezes tinha uma mensagem, sempre estavam lá, oh, que mensagem maravilhosa, agora nem falam nada. A gente está percebendo que parece que os espinhos estão ali prendendo nossos irmãos, porque estão afastados do convívio, não estão ouvindo a escola bíblica dominical, não estão no olho, não estão observando as coisas, que estarmos aqui naquela comunhão, porque tem que ficar em casa, porque são obrigados a ficar em casa, porque fazem parte do grupo de risco, porque tem criança, tem uma série de coisas.
e há um perigo virológico aí, é verdade, é real, e a gente tem que ter esse cuidado, mas também há um outro perigo, que é essa coisa de estarmos em casa e o nosso coração começar a receber não mais a boa terra, em cima da nossa terra, da boa terra que estava plantada ali, a semente da palavra estava plantada, começam a jogar entulhos, lixos com pedras, né? Lixo abrindo a janela do coração para entrar pássaros e comerem a semente, para que essas pedras, esses entulhos, sufoquem ali a raiz não possa fazer com que dê saúde a essa planta da salvação, essa planta da comunhão. E também os espinhos que começam a espetar, a informar. Eu sei que tem muitos irmãos que sofrem ataques, às vezes dentro de casa, palavra do Senhor, que não é do Senhor, que vem aos seus ouvidos, bombardeando os irmãos, bombardeando para que esses irmãos se enfraqueçam da sua fé, enfraqueçam da sua convicção, e porque como gravetos da fogueira, que são retirados da fogueira e colocados à parte, ela vai apagando, e daqui a pouco não tem mais fé, já não importa mais as coisas da casa do Senhor, já não se preocupa mais se estão, se não estão, já estão se amoldando, se acostumando a ficar longe. Não vai aqui, irmãos, nenhuma crítica, podem ter certeza, a ninguém que está em casa. Mas a crítica sim, a preocupação pastoral de estar observando quem realmente ainda está aceso, que a sua fé, que está ligado, que está com vontade e desejo no coração de realmente de continuar glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Ainda assim, nós queremos lutar com você para que você se esforce, para que os entulhos, as pedras, os espinhos, não atrapalhem a sua fé. E eu quero falar para você de um exemplo muito importante para nós, que está de um homem extraordinário, João, que foi preso, foi lançado lá na ilha de Patmos por causa da pregação da palavra, por causa do seu esforço em testemunhar para as pessoas, e a igreja estava tendo uma perseguição terrível, não foi fácil para os apóstolos. Muitos foram queimados nas fogueiras, outros foram levados para o Coliseu, lá em Roma, para servir de espetáculo para os romanos, ali naquelas plateias, ficarem se divertindo com os leões, matando os servos de Deus que estavam simplesmente proclamando a palavra, mas no coração deles não importava se eles iam morrer por causa de leões, se eles iam morrer porque estavam pregando a palavra, vocês iam ficar presos, eles estariam ainda com o coração fortificado. E João, porque tinha o seu coração fortificado, ele ouviu de Deus, diretamente do céu, ele foi arrebatado até o céu em visão, e lá nesse momento espiritual, sobrenatural, maravilhoso, ele ouviu uma voz, como uma voz de muitas águas, e quando ele olhou para trás, ele viu o Senhor, que diz: eu sou o primeiro e o último, o início e o fim. E ele desmaiou. Ele desmaiou. Ele falou assim, e o Senhor falava assim: eu sou o cordeiro que fui morto, mas revivi. E eu tenho todo o poder, e a chave do céu está comigo, a chave do inferno está nas minhas mãos, eu tenho um comando de todas as coisas. E tocou em João, e João se refez, e glorificou, e bendisse o nome do Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, você é meu amigo, você é minha amiga, minha irmã em Cristo, pense nisso, pense que nosso tempo aqui vai acabar, não demora, não vai demorar, o nosso tempo vai acabar, nós vamos passar aqui um período, e logo, logo estaremos na presença do Senhor, logo, logo Ele estará nos ares, com os anjos tocando a trombeta, nos elevando para vivermos com Ele para sempre. Então não deixe que nada nesse mundo possa sufocar essa semente santa da salvação. E por outro lado, pense sim, não em ser sufocado, mas sim em ser semeadora da palavra, com as suas ações. Mesmo que alguém tente colocar alguma coisa no teu coração, você repreenda com amor, não precisa brigar. Repreenda com amor, repreenda com a sua fé, repreenda com a sua oração, repreenda com o seu joelho dobrado, repreenda com o seu clamor por ele, por ela, para que eles possam entender
que só há um meio de escapar, é aceitando o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Não deixe de amar, mas também não seja manobrado por ventos que vêm de fora. Tantas coisas que nós recebemos todos os dias pela internet, e se nós formos nos envolvendo tão somente com essas coisas, perdemos o foco, perdemos a direção, perdemos o passo firme em seguir a Jesus. Somos ovelhas do Senhor e Ele está à frente, cuidando de nós. Que essa palavra possa fortificar a sua fé, que você possa dar aquele pulo e se colocar de firme e bater continência para esse general e segui-lo. Seguir a Cristo, seja em qualquer circunstância. Não tenha medo, porque o Senhor é vencedor. Ele saiu para vencer e nunca perdeu uma batalha. O Senhor é invencível, é o Deus dos impossíveis, é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, e te ama, e nos ama, e se deu por nós, se sacrificou por nós, pagou o preço por nós, e nós só temos uma coisa a fazer, em continuar firmes, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te encoraje, que você possa fazer essa meditação e que essa palavra produza o efeito no seu coração que Deus quer que produza, para que você seja também um grande servo, uma grande serva do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Você plantou a semente no meu coração, regou com graça e amor, então nasceu paixão, germinou, a palavra triunfou em mim. Na beira não ficou, nas pedras não caiu, nenhum espinho fez sua mensagem desaparecer. A palavra triunfou em mim. Vive está em mim pra frutificar e sempre crescerá, nunca passará. Jesus plantou em mim uma eternidade de paz com Deus. Você plantou a semente no meu coração, regou com graça e amor, então nasceu paixão, germinou, a palavra triunfou em mim. Na beira não ficou, nas pedras não caiu, nenhum espinho fez sua mensagem desaparecer. A palavra triunfou em mim. Vive está em mim pra frutificar e sempre crescerá, nunca passará. Jesus plantou em mim uma eternidade de paz com Deus. Vive está em mim pra frutificar e sempre crescerá, nunca passará. Jesus plantou em mim uma eternidade de paz com Deus. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos deu, palavra forte, palavra poderosa, que nossos corações possam estar
guardados à semente do Senhor e frutificando dentro de nós, de forma que possa alcançar outras vidas. Que Deus abençoe aqueles que fazem aniversário durante esta semana, aniversário de batismo, de nascimento, de casamento. Vamos estar orando neste momento por sua vida. Querido Santo e Glorioso Deus, muito obrigada por essa palavra tão maravilhosa, tão forte, Senhor, que nos faz, Senhor Deus, nos apegar mais a Ti, Senhor, para que possamos crescer como semente forte, Senhor Deus, plantada, como diz Tua palavra, junto a ribeiros de água, para crescermos, Senhor Deus, e produzirmos frutos agradáveis ao Senhor. Pai querido, usa-nos, Senhor Deus, a cada dia. Obrigada por esse momento tão especial, Senhor, que é de ouvir a Tua palavra, de compartilhar deste culto de louvor e adoração ao Teu nome. Abençoa Teus servos, Senhor amado, que estão em casa, que estão ouvindo e cultuando a Ti neste momento. Abençoa aqueles que fazem aniversário, Senhor. Tu sabes, Senhor amado, o desejo do coração dos Teus servos. Clamo a Ti, Senhor Deus, derrama uma bênção especial sobre a vida de cada um, Senhor, neste momento. Muito obrigada por fazer parte, Senhor, desta família maravilhosa, essa família Chácara Feliz, essa família que é o corpo do Senhor Jesus, a família do Senhor, escolhida pelo Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Continua conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.